Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 19. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 19, versículos 12 a 17. E o tema da mensagem neste domingo é: não olhe para trás. Não é, irmão Daniel? Se olhar para trás, é retrocesso. Olhar para trás. Quando você olha para trás, tomando referência algo que, de repente, foi uma experiência difícil, não é bom. O passado serve para as duas coisas. Quando você se lembrar, não repetir o mesmo erro. E se foi bom, ter cuidado para não incorrer, esquecer daquela situação e incorrer no erro. Amém? Todos acharam? Gênesis 19, versículos 12 a 17. A palavra do Senhor nos diz assim: então os homens disseram a Ló: tem mais alguém aqui? Genros, teus filhos e tuas filhas e todos quanto tens na cidade, tira-os daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o clamor contra ele tem crescido muito diante do Senhor, e ele nos enviou para destruí-lo. Assim que Ló saiu, foi falar com seus genros, que iriam se casar com as suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor irá destruir a cidade. Mas seus genros achavam que ele estava brincando. Ao amanhecer, os anjos insistiam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas que aqui estão, para que não morras no castigo da cidade. Porém ele se demorava. Então os homens pegaram pela mão a ele, sua mulher e suas filhas, sendo o Senhor misericordioso com ele, e tirando-o, deixaram-no fora da cidade. Assim que os tiraram de lá, um deles disse: foge, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares neste lugar, nenhum lugar desta planície. Foge para o monte, para que não morras. Amém? Glória a Deus. Curve a sua cabeça, deixa a sua Bíblia aberta, curve a sua cabeça, oremos. Soberano e eterno Deus, estamos perante a tua presença, e eu quero nesta manhã pedir: Espírito Santo, fala ao nosso coração, toma minha vida, e que não seja o meu falar, o meu querer, aquilo que eu penso que eu tenha que falar, mas que seja a tua vontade soberana nesta manhã, sobre a nossa vida, sobre esta igreja, sobre este rebanho, sobre estas vidas que aqui estão. Senhor, precisamos nos alimentar da tua palavra. Senhor, precisamos, ó Pai querido, nos alimentar, ó Pai querido, da tua presença, Pai, para que possamos continuar de cabeça erguida, caminhando, fazendo a tua vontade. Deus, toma o primeiro lugar na nossa vida. Pai, toma o primeiro lugar no nosso coração. Ó Pai querido, Tu és a primazia, Pai, de estarmos neste lugar e por ainda estarmos vivos, Senhor. Pai querido, aleluia, olha para nós, ó Pai, por misericórdia. Pai querido, perdoa-nos das nossas fraquezas, dos nossos pecados, da nossa atitude. Pai querido, nos alimenta nesta manhã da Tua palavra, para que possamos, ó Pai querido, sairmos revestidos do Teu poder e lutar contra as obras malignas, Pai, que nos sobrevêm. Em nome de Jesus, pela Tua palavra. Amém, Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Vira para o seu irmão e fala assim: vamos ouvir a palavra? Não me interrompa. Não, fala forte, não me interrompa. Desliga o seu celular para não atrapalhar. Ninguém falou, ó. Desliga o seu celular ou então baixa o volume. Porque na igreja, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, não é lugar de ficar olhando o celular. Daí você faz antes ou depois. Na igreja é lugar, a menos que você tenha algo que de repente você está aguardando, é importante demais. Mas nada é mais importante do que você estar na presença do Senhor. Nada, nada, nada. Irmãos, glória a Deus. Ora pela vida do irmão Cris, pela vida do nosso irmão Rogério, pela vida da nossa irmã Gugu, que estão trabalhando no louvor. E em breve nós vamos ter mais uma pessoa para tocar aqui, fazer parte da banda, né, pastor Grimaldo? Glória a Deus. Orem, abençoe também a vida do pastor Grimaldo, que ele está agora trabalhando conosco. E ele veio falar para mim nesta manhã, Rogério. Ele veio falar, não, eu fui perguntar.
Que ele tocava violão, eu já sei. Aí eu falei, você toca, além do violão, você toca mais algum instrumento? Bateria, contrabaixo, teclado? Ele, contrabaixo. Aí eu voltei de um vez, é só contrabaixo? Não, só contrabaixo, é só bateria. Falei, ah, bom, porque tem o contrabaixo e tem o teclado também, né? Amém? Glória a Deus. Irmãos, ainda pensando, me dá esse celular aí, meu bem, faz favor. Ainda pensando, nós estamos na metade do mês de janeiro, e nós estamos este mês, embora as cartas já foram entregues, mas, só celular, mas nós estamos ainda debaixo, irmãos, nós estamos, irmãos, debaixo daquele propósito de uma carta para Deus. Eu ia ministrar uma mensagem hoje, baseada em Eclesiastes, que fala sobre o vento, os ossos da criança sendo formados no ventre da mãe. O homem não sabe de onde o vento vem, para onde vai, a sua origem, o seu destino. O homem não sabe como os ossos de uma criança é formada dentro do ventre da mãe, embora com toda a tecnologia, com tudo que existe hoje na ciência, o homem não sabe fazer e explicar nada disso. Mas Deus sabe. E era sobre isso que eu ia ministrar. Mas aí, irmãos, eu fiquei pensando, tem hora, irmãos, ontem eu recebi uma notícia, irmãos, que me deixou muito triste sobre a minha família. E eu, irmãos, fiquei assim, lá no Brasil. E aí, irmãos, eu fiquei pensando, meu Deus, tem coisas que você não consegue explicar. Você trabalha, você faz, você luta, mas tem coisas que fogem do seu controle, escapa do alcance das suas mãos. E você não pode fazer nada, a não ser orar, a não ser colocar diante do Senhor, a não ser clamar a Deus por misericórdia. E aí, irmãos, eu lembrei desse texto, irmãos, que os dias passados eu estava lendo, e eu fui reler agora de manhã, eu fui reler, ontem à noite eu já voltei a pensar nele, eu fui reler, mas eu li também o capítulo 18. Eu quero fazer uma síntese daquilo que acontece, que são verdades espirituais, princípios bíblicos para nós aplicarmos à nossa vida. E eu quero convidar você, junto comigo nesta manhã, pensar nisso, meditar nisso e aprendermos a palavra do Senhor e guardarmos isso, irmãos, aplicar na nossa vida. A informação só tem valor quando você aplica ela. Você ter a formação e reter ela sem fazer uso dela, não tem sentido, não tem porquê, não tem valor. Mas quando você guarda a informação e você aplica aquela informação, é super importante para que você dirija os seus passos para um lugar bom na sua vida. A Bíblia diz, irmãos, nesse texto sobre a mulher de Ló, e é a única vez que eu me lembro, nesta única oportunidade, Deus fala, e lá no Novo Testamento, Jesus fala para o povo assim, num determinado momento, diante dos discípulos e do povo, lembrai-vos da mulher de Ló, para não olhar para trás. Porque a nossa vida, irmãos, queira ou não queira, tem hora que você para pensar no passado, você para fazer algumas reflexões, algumas retrospectivas, e aí você fica pensando, por que daquilo, o que acontece? Mas aquilo não pode ter primazia na sua vida. Aquilo não pode ter um ponto importante na sua trajetória. Irmãos, quando a gente olha, eu falei para você deixar a sua Bíblia aberta, eu gostaria até que você, se você tem papel e lápis aí, se você tem marca aí, se você está com a sua Bíblia eletrônica aí, grifa o texto, coloca destaque aí, coloca cor, para você observar isso. Eu pontuei a minha Bíblia desta forma, tanto aqui como também no software que eu tenho. Lá no capítulo 18, eu quero meditar algumas coisas com você, irmãos, interessante para a nossa vida. Não olhe para trás, é o tema, mas no subtema vai falar, eu coloquei assim, quando Deus manda sair, é para sair por inteiro. E por que eu falo isso? Porque, irmão, muitas das vezes, a pessoa vai fazer algo, mas não faz por completo, não faz de coração. Então tenha na sua mente que quando você for fazer algo, faça realmente 100% aquilo que você pode fazer. Amém? E aí, irmãos, eu fui ler a trajetória de Ló com a sua família, até o ponto que aconteceu isso, lendo a partir do capítulo 18. A Bíblia diz, irmãos, no capítulo 18, no versículos 1 e 2, 3 anjos aparecem a Abrão.
Depois disso, o Senhor apareceu a Abrão junto aos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Abrão levantou os olhos e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles. Então, prostrando-se em terra. Ponto. É até aqui. E aí, irmãos, eu fiquei pensando, irmãos, na trajetória de um homem que obedece à voz de Deus. Uma pessoa, irmã, que tem no seu propósito de vida, que ouviu alguma coisa do Senhor, guardou aquilo e está seguindo na caminhada. Aqui, irmãos, Abrão é esse homem. Há muitos anos atrás, Deus falou assim para ele: olha, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, do meio da tua família, sai desse lugar, e você vai para uma terra sai com a tua família, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele obedeceu, ele simplesmente acatou a voz do Senhor e fez aquilo que Deus mandou, sem olhar para trás. Agora aqui, irmãos, já muitos anos depois, irmãos, nos versículos 1 e 2, a Bíblia diz que 3 anjos apareceram a ele e disse... E a Bíblia nos diz que ele estava talvez fadigado, o maior calor do dia, estava quente demais, estava, irmãos, ali debaixo de uma árvore, tentando, irmãos, tomar uma brisa suave, mas quando ele vê o Senhor, ele corre, irmãos, e se prostra, ele adora. É isso que a palavra está nos ensinando. Nesta manhã eu quero ensinar você, quando você está caminhando uma trajetória, Deus mandou você fazer algo, você está em busca daquilo que Deus falou, obedecendo na sua vida pessoal, na sua caminhada, aleluia. Quando Deus falar com você, adore, preste atenção, porque Deus tem algo com você, e se Deus está falando com você, Deus aparece para você, é porque você é amado do Pai, você é escolhido do Pai. Aleluia, louvado seja o Senhor da glória. E aí, irmãos, discorre o texto, irmãos, vem na continuidade, irmãos. A Bíblia diz aqui do mesmo capítulo, versículos 9 ao 15. Irmãos, Deus renova uma promessa que há muitos anos tinha feito. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes, irmãos, o tempo está passando. Missionária Fátima, a gente olha para trás, Deus, não acontece. Deus, cadê o negócio? Deus, eu estou esperando. Talvez eu acho que eu ouvi demais. Eu acho que eu entendi demais. Não, eu acho que lá foi da carne, não foi Deus. Irmãos, a gente começa a colocar em dúvida aquilo que Deus falou e Deus mandou você fazer. E aí você, naquela dúvida, tende a fraquejar e você para de fazer o que Deus mandou. Por quê? Porque está olhando para trás. Por quê? Porque parou para ficar meditando no passado. Você caminhou, você andou, você já prosseguiu um bom tanto, mas aí de repente para e vai olhar para trás. Não, meu irmão, continue caminhando apesar das adversidades, continue nessa trajetória apesar das dificuldades, continue caminhando porque Deus tem algo para a sua vida. Aleluia, louvado seja o Senhor. Irmãos, é tanto isso que eu estou falando aqui, não vou ler porque são mais alguns versículos. Quando Deus fala, irmãos, aqui os anjos estão com Abraão, perguntei a sua mulher, está lá dentro da tenda. Ele falou, olha, no ano que vem, por esse tempo, eu vou aparecer aqui de novo e ela terá um filho. Oh, aleluia! Irmãos, nesse momento, os dois eram avançados de idade. Nesse momento, os dois já tinham, irmãos, uma determinada idade. Tanto é que a Bíblia, se você ler aí, marca aí, depois lê em casa. A Bíblia vai falar assim, irmãos, que ela riu e fala assim, as mulheres, me desculpem o linguajar, terei eu ainda prazer nesta idade? Está falando da vida sexual. Olha, irmãos, para ela falar, para a Bíblia citar isso, olha em que ponto Sara estava. Ainda terei prazer? E eu sendo e meu companheiro dessa idade, e ainda terei filho? Começa a colocar em dúvida. Deus falou que vai fazer na sua vida, irmãos, não questione Deus. Deus falou que vai dar, não fique naquela, será que vai dar mesmo? Deus falou que vai fazer, mas será que vai fazer mesmo? Será que vai acontecer? Será que eu vou receber? Será que isso vai vir para a minha vida? Deus está falando, eu vou fazer. Não ri não, Sara, porque não minta, não ria, porque eu vou fazer. Eu vou dar um filho para você. Aleluia, louvado seja o Senhor da glória. E aí, irmãos, continuando aqui, dos versículos 17 ao versículo 22, a Bíblia diz, irmãos, no versículo 16, que os homens se levantaram dali, olharam para os lados de Sodoma, Abrão foi com eles para encaminhá-los.
E aí, irmãos, a Bíblia fala assim, 17 ao 22, resumindo, Deus tinha um plano aqui de destruir as cidades de Sodoma e Gomorra por causa do pecado. A Bíblia fala que homens cometendo torpeza com homens e homens se unindo, homossexuais. A Bíblia fala de barbaridade. Quando a gente vai ler os pormenores da história, que Flávio Joséfo fala, historiador hebreu, ele cita aqui barbaridades do povo de Sodoma e Gomorra. E aí, irmãos, a Bíblia fala que Deus vai destruir. E aí Deus fala assim, esconderei eu de Abraão o que faço? Meu amigo? Abraão é chamado na Bíblia de um amigo do Senhor. E aí, esconderei de Abraão, aqui, irmãos, fala de intimidade. Como está a sua intimidade com Deus? Quando você ora, você sente a presença do Senhor? Quando você dobra o joelho, ou se você ora sentado, se você ora em pé, se você ora deitado, eu não sei como, se você ora andando, que nem muitas vezes eu faço aqui dentro do templo de madrugada, irmãos, isso é crucial na sua vida, porque se você ora e você sente um peso, um vazio, não acontece nada, irmãos, isso há uma continuidade nisso, para pensar um pouquinho, alguma coisa está errada. A presença de Deus, irmãos, nos alimenta, a presença do Senhor nos sustenta, a presença do Senhor nos conforta, a presença do Senhor cura, a presença do Senhor liberta, a presença do Senhor te dá força, a presença do Senhor vai te libertar, a presença do Senhor vai quebrar todas as obras malignas do diabo sobre a sua vida e você vai caminhar em vitória. Aleluia, uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Diga, meu irmão, eu quero a presença do Senhor. Repete aí, eu quero a presença. Eu quero a presença. Aleluia, louvado seja Deus. E aí, irmãos, Abraão vai, a partir do versículo 23, uma mensagem expositiva textual. E aí, irmãos, a partir do versículo 23 do capítulo 18, irmãos, até o versículo 33, e aí é o último versículo do capítulo 18, a Bíblia fala, irmãos, que Abraão, diácono Rogério, ele intercedeu por Sodoma e Gomorra. Ele não intercedeu por Ló, que já estava lá naquela cidade, seu sobrinho, seu parente. Não, ele intercedeu por Sodoma e Gomorra. E o que é que nos ensina isso, pastor? Do que se trata isso? Se trata o seguinte, ore pela igreja como um todo. Ore pelo governo Trump, ore pelo governo de Cabo Verde, ore pelo governo do Brasil, ore, fale com Deus, coloque diante de Deus, interceda. Você não sabe o que Deus quer fazer, você não sabe quais são os planos do Senhor. Ló só escapou de morrer por causa da intercessão. Ele servia a Deus, mas vivia, irmãos, mas já a sua vida começava a cambalear espiritualmente, e ele só escapou da morte, aleluia, porque ele estava diante do Senhor, e um homem orou por ele, uma pessoa de Deus, um homem temente, um amigo de Deus, clamou pela cidade de Sodoma e Gomorra. Quando Abraão começa a orar, irmãos, ele fala de uma quantidade, se houver 50, depois, irmãos, ele vai diminuindo, e Deus fala, não tem 50, não tem 40, não tem 30, só existia Ló. E olhe lá ainda que Ló já estava, porque a Bíblia não fala da esposa de Ló, se era temente, e das filhas de Ló. Fala de Ló. Não cita nem o nome da mulher de Ló, não cita o nome das filhas de Ló. E aí, irmãos, aqui tem algo interessante. Quando você lê no capítulo 19, versículo 1, fala assim, os dois anjos chegaram a Sodoma no final da tarde. Ló estava sentado à porta da Sodoma e quando os viu, levantou-se para recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra. Novamente, adoração. Novamente, louvando a Deus com a sua vida. Novamente, humildade diante do Senhor, adorando ao Senhor. Como que você adora? Entra na igreja, irmãos, muitas vezes a pessoa fica preocupada lá fora, fica apático. Irmãos, eu já falei aqui antes, eu vejo o irmão Rogério animado, batendo o pezinho ali, vai. Irmão, vamos cantar, vamos adorar. E ele cita algumas palavras-chave, irmão Gugu, vamos cantar, vamos adorar. Eu olho para a igreja, irmãos, se nós, irmãos, abrirmos o coração, levantarmos a mão, irmãos, e soltar a voz, aleluia, a presença do Senhor, irmãos, vai ser nítida, real, viva na sua vida, na minha vida, no nosso meio.
Aleluia! Não é porque eu estou falando, não. Não é porque, irmãos, simplesmente eu quero, não, irmãos. Porque Deus é misericórdia. E se Ele vê que você está buscando, você se prostra para adorar, você está disposto a louvar, aleluia, servir a Ele, Ele vai manifestar a sua presença na sua vida. Louvado seja o Senhor. Agora, irmãos, deixa eu te falar algo interessante aqui. Aqueles 3 anjos, mas pastor, capítulo 18 é 3, e fala que eles saíram, mas um ficou com Abrão. 3, um era o Senhor e 2 eram anjos. Amém? É interessante isso, irmãos. Quando Deus... Irmãos, eu admiro certas pessoas que têm uma intimidade assim com Deus, irmãos. Uma experiência dessa forma com Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando eles saíram para destruir Sodoma, fala, os homens se levantaram, no versículo 16 do capítulo 18, eles se levantaram dali e olharam para os lados de Sodoma, e Abraão foi com eles para encaminhá-los. Não fala que foi 2, fala os homens. Não fala que foram 3 ou 2, fala que os homens foram, os anjos foram. Aí, versículo 17, então o Senhor disse, esconderei de Abrão o que faço, visto que ele certamente virá a ser uma nação. Irmãos, aqui, irmãos, tem algo assim surpreendente na Escritura. Até Deus honra você pela pessoa que você é, quando você obedece a palavra dele. Sabia, irmã Maria? Porque a Bíblia vai falar assim, ó, a palavra nos fala assim, visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas. Deus prometeu isso lá atrás. Ele saiu da sua terra, do meio da sua parentela, estava numa trajetória, aleluia, obedecendo a voz de Deus. Deus vai ao encontro dele, fala com ele, renova a promessa com ele. Aí Deus fala, vou destruir. Não, mas eu não vou fazer isso sem falar para o meu amigo. Ele é meu amigo, ele caminha comigo. Aleluia. Irmãos, eu paro para pensar, irmãos, eu gosto de ler algumas coisas, irmãos, e quando eu leio sobre a biografia de alguns homens, irmãos, meu coração pulsa, irmãos, eu choro, irmãos, fico pensando, irmãos, até que ponto vai uma pessoa ter intimidade com Deus? Eu conheci pessoalmente a irmã Luzia, da cidade de Jandira, interior da grande São Paulo, Jandira, lá em São Paulo. Irmãos, ela foi arrebatada, acho que 2 ou 3 vezes arrebatada, e ela olhava para você. Deixa eu te contar rapidinho uma experiência. Aquela igreja, você já deve ter ouvido falar, Renascer em Cristo, lá do Brasil. Tem por aqui também, o apóstolo Estevão Hernandes e a sua esposa. Quando eles estavam começando o ministério, e ele tinha alguns conjuntos, o Cades Barneia, lembra? Cades Barneia, era uma banda de rock evangélica, e os homens com o cabelo aqui. Estou falando para vocês algo que eu vi, não é que eu vivi não, que eu vi, de perto. Aí, eu saía de Guarulhos, pegava o ônibus, pegava o trem, 2 a quase 3 horas para chegar na casa da irmã Luzia. Então eu ia cedo para passar o dia com ela, falar com ela. Era uma mulher idosa, mas muito experiente na palavra, muito experiente na caminhada cristã. Eu falei assim, e aí estava na televisão lá, o primeiro evento que o Estevão Hernandes ia fazer da Igreja Renascer num ginásio de esporte. E aí estava lá dentre as bandas, dentre os cantores, Cades Barneia, e mostrou lá alguns segundos da banda se apresentando. Eu falei, irmã Luzia, esses camaradas aí tentam fazer sucesso no mundo, não conseguem, aí vem para a igreja. Isso daí, sem chance. Esse pastor aí, ele está fora da direção de Deus. Por que eu fui falar um troço desse? Aí ela parou, olhou bem para mim, foi lá. Eu estou fazendo um café para nós. Eu era diácono. Daqui a pouco ela veio com o café e falou assim para mim, deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Esse homem, um dia, uma mulher estava aqui em casa, já faz um bom tempo isso, e o menino dela subia no meu sofá e pulava do sofá e corria lá fora, e do jeito que ele vinha lá fora, subia aqui no sofá e queria subir em cima da mesa, e o garoto gritava e mexia nas coisas, a mãe não dava conta. A mãe falou assim,
Irmã Luzia, ora para esse menino. Esse menino é tentado, não dá sossego. Cuidado quando você falar alguma coisa do seu filho, da sua filha. Aí a irmã Luzia olhou para ele, Deus deu uma revelação, olhou para ela e olhou para a criança e falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Este homem vai ser um grande homem de Deus na face da terra. Vai ser um grande profeta. Sabe quem que é? O Estevão Hernandes. O Estevão Hernandes. Apóstolo Estevão Hernandes. E eu não me lembro o nome da sua esposa. Hoje tem centenas de igrejas no Brasil. Tem igrejas aqui em alguns locais do mundo. A sua igreja já teve alguns poréns. Isso é problema dele com Deus. Que Deus o tenha. Mas é o seguinte, é um homem de Deus que está pregando a palavra. Aí depois daquele dia eu... Fala demais não. Fala demais diz o ditado lá no Brasil, não sei se em Cabo Verde é igual, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Irmãos, tenha cuidado daquilo que você não sabe. Irmãos, eu tenho raiz assembleiana, fui formado na Assembleia, teologia pela Assembleia, alguns estudos pela Assembleia, irmãos. Mas eu parei para pensar, a Assembleia de Deus com toda a estrutura que tem, naquela época, ou até quando eu vim para cá, não tinha um canal de TV, a igreja dele tinha. A igreja não fazia um trabalho nas bocas de lixo, nos pontos de prostituição que eu conheço de perto, no centro de São Paulo, irmãos, mas a igreja dele fazia. Aí, irmãos, a gente vai lá para o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, e fala assim: fiz-me de tolo para ganhar os tolos, fiz de sábio para ganhar os sábios. Irmãos, vamos trabalhar na obra de Deus. Deixa o vizinho, deixa o amigo, deixa o parente, deixa o passado, faça a sua parte. Faça a sua parte. Aqui, irmãos, a Bíblia diz o seguinte, que Deus... Nossa, não estou nem na metade ainda, hoje tem 10 tópicos. Deus fala assim: esconderei eu de Abrão? Será que Deus olha para você e vai falar a mesma coisa? Mas eu tenho tranquilidade para falar que eu estou pregando aqui a palavra de Deus e aquilo que o Espírito Santo está me colocando na boca. Será que quando Deus olha para você, espera aí, eu não posso esconder da minha serva o que eu vou fazer? A minha serva está em oração, ela é obediente. Eu não vou esconder do meu amigo, do meu servo lá, porque ele está em oração. Eu não vou esconder do meu... Não, irmão. Para pensar se Deus olha para você e Ele vai falar a mesma coisa de você. Aí você vai orar e por causa da sua oração Deus vai livrar alguém. Deus vai trabalhar na sua casa. Deus vai trabalhar no seu trabalho. Deus vai trabalhar na sua saúde. Deus vai começar a operar algo diferente na sua vida por causa da sua submissão, de obediência e de oração diante do altar do Senhor. Aleluia, uma salva de palmas para Jesus. Como está a sua vida? Aleluia. E aí a gente chega no texto principal, que é o texto base da leitura. A Bíblia diz que os homens, dois anjos, chegaram na cidade de Sodoma e Gomorra. E aí, irmãos, estão lá na casa de Ló e falam: olha, quem é que você tem aqui na cidade? As filhas, genros, a mulher. E aí, irmãos, Ló ainda correu para avisar os genros, dizendo que o senhor está de brincadeira, não tem nada disso não. E aí, irmãos, muitas vezes Deus está falando para você: olha, corra, faça isso, você não está fazendo. Você tem um talento. Eu me pergunto, irmãos, eu tenho orado aqui pelas manhãs, eu falo assim: Deus, como está a minha vida, Senhor? Eu quero trabalhar o talento que tu tens me confiado. Eu não quero fazer parte daqueles que Jesus distribuiu, na parábola fala que distribuiu os talentos. Aí, 5, um trabalhou, duplicou, o outro também, mas um pegou, enterrou e não fez nada. Eu não quero ser esse, misericórdia. Como está a sua vida? Como está, irmãos, o seu trabalho diante do Senhor? Irmãos, a Bíblia fala que Ló correu e avisou: alguém vai te criticar. Saiba disso, que você vai ter interferência do inimigo. Alguém vai duvidar de você, minha irmã. Alguém vai olhar para você e não vai dar crédito à sua voz. Talvez não é nem de fora, é da família mesmo, como aqui. Iam se casar, eram os genros de Ló. A Bíblia diz que eles falaram assim, não acreditaram porque achou que Ló estava brincando e Ló estava falando sério, e por causa disso perderam a vida. Agora, irmãos, tem momentos que por causa de A ou B, muitas vezes a gente está lento na caminhada. É a situação de Ló. A Bíblia diz, irmãos, aqui, olha, a Bíblia diz, ao amanhecer, versículo 15, ao amanhecer, os anjos insistiam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas. Já não era mais nem um genro. Levanta, toma tua mulher e as tuas filhas, que aqui estão,
para que não morras no castigo dessa idade. Ô meu irmão, levanta, aleluia, levanta, faz a vontade do Senhor. Aleluia, levanta, olha, se preocupa, nós estamos aqui aos domingos, você tem um chamado. Levanta, quando você chegar no seu trabalho, diga: Senhor, estou entrando aqui, eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu sou teu atalaia neste lugar, que o Espírito Santo use a minha boca, use a minha vida neste lugar, eu seja, Senhor querido, uma referência pela tua palavra diante destas vidas. Como está a sua vida? Como está a nossa vida? Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Irmãos, olha as ordens. Olha as ordens que Deus dá. Que Deus dá para Ló. Eles estavam demorando tanto que a Bíblia diz no versículo 16: porém eles demoravam, então os homens pegaram pela mão, ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo o Senhor misericordioso. Que coisa! Às vezes eu falo: mas Senhor, mas Deus, eu não senti que Deus está pegando na minha mão. Não. E quando tem o louvor aqui, e você não para pensar, você não medita, você não está louvando a Deus, se você estiver louvando, adorando de coração, alguma coisa, algum hino, pode o primeiro não falar com você, o segundo vai falar, ou o terceiro vai falar. A mensagem do hino vai falar o nosso coração. Faz parte da liturgia do culto, irmãos, o louvor, entrar pelas suas portas com louvores. Faz parte. Deus quer falar comigo, com você, e Deus não vai falar só pela palavra, não. Deus fala pelo louvor, Deus fala pela palavra, Deus pode levantar aqui pela profecia, Deus pode dar uma palavra profética pela palavra. Aí, Deus está falando pelo louvor, Deus está falando pela palavra. E muitas vezes, irmãos, nós esquecemos que somos chamados por Deus, esquecemos que temos um compromisso. Não vou não que eu estou cansado. Não vou não que eu não estou bem. Não vou não porque hoje não precisa. Amanhã, semana que vem eu vou. Quarta-feira eu não quero ver o pastor, eu quero ver a pastora. Não quero ver a pastora, eu quero ver o pastor. Ô meu irmão, faça a vontade de Deus, aquilo que Deus colocou você para fazer, e Deus vai abençoar a sua vida. No tempo certo a bênção vai chegar, você vai testemunhar. Aleluia, o nome do Senhor vai ser louvado. Aleluia, o nome do Senhor vai ser louvado por aquilo que Deus tem para você fazer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, não é fácil ser crente. Não é fácil não, viu? Abraão tinha intimidade, uma intimidade que sustenta a promessa. Eu vou passar pelos tópicos rápidos. Abraão, intimidade que sustenta as promessas de Deus na sua vida. Intimidade que sustenta as promessas de Deus. Sentado à porta da tenda, vigilância. Corre, se prostra, honra e reverência, adoração. Isso revela, irmãos, intimidade contínua, não é ocasional. Viu? Intimidade contínua, não é ocasional. Muitos anos depois, na velhice, Deus operou. Irmãos, Abraão não se afastou, Abraão não esfriou na fé, Abraão não desistiu do chamado, daquilo que Deus falou que tinha para fazer na vida dele. Irmãos, esperar em Deus não é ficar parado, apático, na mesmice, adoado, cada um no seu quadrado, não. É união, é família. A orelha faz parte do corpo, o dedão do pé faz parte do corpo. Eu sou importante, ele é importante, você é importante, o porteiro é importante, a irmã que faz a mídia é importante, você é importante, todo mundo é importante. As irmãs que fazem parte do ciclo de oração aqui, as irmãs, vocês são importantes, irmãos. Somos uma família. Somos uma família diante do Senhor. Intimidade com Deus, a ponto de Deus falar assim, versículos, lá entre os 17 e 22, ocultarei eu, Abraão? Sabe quando Deus vai falar com você? Quando você se prostra, quando você está atento. O anjo chegou, Abraão correu e se prostrou. Os anjos estão aqui, Abraão se curvou, correu na tenda, prepara aí um cabrito, prepara o leite, prepara a coalhada, lê lá a Bíblia, prepara a coalhada, prepara o queijo. Nós temos visita. Hoje, irmãos, trazendo para hoje, nosso tempo de hoje,
Deus está presente, eu vou orar mais, eu vou cantar mais, eu vou servir mais, eu vou obedecer mais. Faça aquilo que eu estou falando aqui para você, pregando a palavra, e faça também o que eu não estou vendo. Porque Deus está, eu não vejo, a pastora não vê, mas Deus está vendo a sua intimidade com Ele. Intercessão que salva, pela cidade, pelos justos, implicitamente por causa do seu parente, da sua parente. Ore, fale com Deus: Senhor, eu não aceito, meus filhos é herança, meus netos são herança, meu bisneto, 2 anos, vai fazer 2 anos, é herança do Senhor. Se você guardar a palavra do Senhor e for fiel à sua palavra, aleluia, Deus te chamou, você está na posição de Abraão, em ti serão benditas as nações, em ti serão benditas as pessoas que saíram do seu ventre. Eu vou te abençoar, eu vou te guardar, eu vou te exaltar. Aleluia, louvado seja o Senhor da glória. Aleluia, louvado seja o Senhor. Adoração em meio à corrupção. Cidade de Sodoma e Gomorra. Irmãos, o pecado de Sodoma e Gomorra era tanto, que Deus resolveu destruir, não algumas pessoas, mas destruir a cidade. A Bíblia fala que Ló estava no comércio. Na porta, estava no comércio, na porta de entrada, comércio da cidade, o ponto principal. Em meio a tudo isso, irmãos, Ló reconhece o sagrado, sentado à porta da cidade, lugar de influência, lugar de comércio, lugar também de status, lugar de podridão também. Mas Ló reconhece, ele corre, se prostra, ele está adorando ao Senhor. 7, a ordem é clara: não demore, não pare, não olhe para os lados, siga avante, não pare. Versículo 17. Assim que os tiraram de lá, um deles disse: foge, salva a tua vida, não olhes para trás, não pares em lugar nenhum desta planície, foge para o monte, para que não morras. Ô meu irmão, em outras palavras, busque o Senhor, fale com Deus, obedeça a voz de Deus, não olhe para os lados, não olhe para trás. Irmãos, quem olha para os lados, irmãos, está divagando, é extremismo. Quem olha para trás é retrocesso. Olhe para frente, continue caminhando, não pare. Ouça a palavra do Senhor que Ele te deu e continue nessa trajetória para você receber a bênção, para não morrer espiritualmente. É isso que a palavra está nos falando. Por quê, pastor? Porque quem olha para trás está fadado ao fracasso. Quem olha para trás está sujeito a morrer. Quem olha para trás não vai chegar no seu lugar de destino. Irmãos, quando a gente aceita Jesus, e é bonito ver a pessoa, tem pessoas que aceitam Jesus e não conhecia nada do Evangelho, então está naquele primeiro amor, e ela está eufórica, e ela vem, e ela canta mais alto, e ela é a primeira a chegar, ela é a última que sai. Depois passa um tempo, parece que se acostuma, e aí entra numa rotina. E aí, irmãos, já não canta mais como cantava. E aí, irmãos, já não ora mais como orava. E aí, já não tem mais a mesma dedicação. Não, Deus não se importa não, porque Deus é misericórdia, Deus sabe, eu amo a Deus. Só, irmãos, que amar de boca, não amar só de palavra, só de boca, não resolve. E eu trago isso para um exemplo, uma alegoria física aqui. Eu falo que amo a minha esposa, mas eu traio a minha esposa. Eu falo que eu respeito a minha esposa, mas lá fora eu tenho olhos para outra mulher. Eu falo que amo a minha esposa, que eu vivo para ela, eu respeito ela, eu amo ela, eu honro ela, eu quero só ela, eu quero viver com ela, eu quero morrer do lado dela, mas lá fora eu fico... Ou vice-versa. Na vida espiritual é a mesma coisa. Você fala que ama a Deus, qual é a sua intimidade com Deus? Você fala que ama a Deus, mas não vive para Deus? Fala que quer servir a Deus, quer morrer no Senhor, mas não tem dedicação para com o Senhor? Não tem compromisso com a casa do Senhor, não tem compromisso com a palavra do Senhor, não tem compromisso com os princípios da palavra do Senhor, como que quer ser abençoado? Aí é difícil dar glória a Deus, né?
Ó, meu irmão, a mulher de Ló, o perigo de olhar para trás. Aqui entra um ponto, irmãos, muito forte para nós analisarmos. Ela saiu fisicamente, ela olhou para trás, né? Ela saiu fisicamente, mas não saiu emocionalmente. Ela tinha amor pela cidade de Sodoma e Gomorra, ou seja, ela tinha amor ainda pelo pecado. Estava influenciada pelo burburinho da cidade, pela agitação da cidade. Ela não saiu afetivamente, ela não se desligou daquilo. Não se desligou, irmãos, do pecado, do prazer mundano, do pecado mundano, da vida mundana. Irmãos, tem pessoas que estão na igreja hoje, final de semana, está nas badernas da noite, nas baladas da noite. Ah, pastor, mas eu não vou. Tá bom, não vai. Mas ora em casa, você lê a Bíblia, lá no trabalho, seu testemunho, sua vida. Ou você é crente só dentro da igreja, quando vamos abrir a Bíblia. Aí você... Vamos orar. Senhor, tem misericórdia. E depois sai da igreja e esquece. Aí esquece, tá? Não, os parentes estão brincando aqui, contam uma piadinha, dão uma risadinha. Não, tomar uma cervejinha assim, só um golinho não faz mal, não. Álcool faz bem para a saúde também. Irmãos, quantas desculpas nós damos? Desculpas essas esfarrapadas. Não, irmã? Desculpas não convence ninguém. Irmão, servir a Deus é ter compromisso com Deus, assim como você tem com o seu cônjuge. Você tem com o seu companheiro, sua companheira. Assim como você tem com o seu trabalho. Seu trabalho, você foi contratado, seu trabalho espera, seu patrão espera algo de você. Você tem hora para chegar, tem obrigações a cumprir, tem hora para sair. Se quiser receber o cheque no final de semana, não faz não para ver se recebe. Vai descontar. Vai haver desconto. Por quê? Porque você não cumpriu o seu papel a contento. A mulher de Ló, irmão, estava dessa forma aqui. Ela saiu de Sodoma e Gomorra, mas o coração ficou lá atrás. Quem olha para trás, irmãos, está preso lá atrás. Irmãos, lembra de jovem Eutico sentado na janela? Paulo dirigindo o culto, pregando a palavra, animado. Irmãos, Paulo era um pregador, falava 6, 7 idiomas. Irmãos, tinha intimidade com Deus. A Bíblia diz que ele foi pregar. E aí, irmãos, na vigília, já de madrugada, na terceira vigília, Ló sentado na janela, dormiu no culto, hein? Estava no culto, hein? Dormindo, caindo, morreu. Que coisa! Tem muito crente, irmão, que está dormindo na vida espiritual. Tem muito crente que está brincando na vida espiritual. E eu convido os irmãos a ficar de pé, os irmãos vir à frente para nós. Vou fechar a mensagem. Olhe para você e se pergunte aí, como está a minha vida? Ah, eu sou de oração, amém, glória a Deus. Não, eu tenho compromisso com Deus na igreja e fora da igreja, em casa e fora de casa, no trabalho e fora do trabalho. Eu tenho compromisso com o Senhor. Irmãos, isso é louvável, então mantenha. Ah, não, eu tenho falhado. Se você tem falhado, então nesta manhã eu quero convidar você a tomar um passo, uma decisão de fé. Por quê, irmão? Sabe por quê? Intimidade gera promessa, intercessão gera livramento, obediência vai te sustentar até no futuro. Sabia disso? Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei como está o seu coração. Eu conheço você por fora. Seu sorriso, seu semblante, quando você chega aqui no templo. Mas a sua vida lá dentro, aquilo que nós não vemos, Deus pode revelar. E se Deus não revela, irmãos, Deus vai trabalhar com você. Deus revela de uma forma ou de outra, Deus vai trabalhar. Deus está falando pela letra do louvor. Deus está falando pela palavra no domingo, na quarta, no domingo. Deus está falando. Deus está trabalhando. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Aí Deus vai olhar assim para você e vai falar assim:
Como que eu posso esconder isso da minha serva? Como que eu posso esconder isso da minha serva? Como que eu posso esconder isso do meu servo? Como que eu posso esconder isso dos meus filhos? Eu não posso. Ele é meu amigo. Ele tem uma promessa. Eu fiz uma promessa para ele, então eu vou falar com ele. Irmãos, olhe para você. Você é importante diante do Senhor. Deus te escolheu. Você é importante. Deus tem algo com você. Eu quero perguntar se alguém quer receber oração, mas não é simplesmente sair da frente. Ó, Senhor, eu me encontro, eu sinto falta, Senhor, eu quero receber uma oração, eu vou orar por você. Mas se você acha que está tudo bem, não precisa vir à frente, não. Eu quero orar por você, irmãos, debaixo da autoridade espiritual, pastoral, paternal, espiritual, para abençoar a sua vida, para que você tenha força para caminhar, você tenha fé para caminhar, você tenha obediência pela palavra, você tenha desejo pelo altar, você tenha desejo para servir o reino, aleluia, e dizer: eu tenho uma promessa, Deus me chamou para um propósito, eu creio que Deus vai operar milagre, aleluia, e lá na frente não interessa o tempo, não importa a demora do tempo, Deus vai fazer uma grande obra, e eu vou dar testemunho, eu vou testemunhar em nome de Jesus. Hoje você pode estar aqui, amanhã pode não estar, mas se você ficar firme, você está aqui, a sua família vai estar diante do altar e toda a família vai testemunhar a vitória no Senhor. Amém? Levante as suas mãos, levante as duas mãos. Eu quero orar por você. Pai da glória, aqui está, Pai, os teus filhos. Aqui está a tua igreja, aqui estão os teus servos, aqui está a tua serva. Eu quero profetizar a palavra, eu quero profetizar a cura, eu quero profetizar, Pai querido, que os teus filhos vão se levantar para dar um brado de vitória, Pai querido, para testemunhar, aleluia, Pai querido, para glorificar o teu nome, porque tu chamou para um trabalho, tu chamou, Pai querido, para uma caminhada, tu chamou, Pai querido, aleluia, debaixo de uma promessa. Nós vamos receber essa promessa, Pai. Pai querido, não permita olhar para trás, não permita para os teus filhos, Senhor querido, olhar para os lados, mas que possamos, Pai da glória, olhar para frente, ouvir a tua voz, nos prostrar e adorar o teu nome, Espírito e verdade. Aleluia! Eu quero repreender toda a maligna, eu quero repreender toda a seta do diabo, todo demônio, toda obra de macumbaria, bruxaria, obra das trevas, obra do inferno. Eu repreendo nesta manhã que o poder de Deus penetre na sua vida e você saia daqui testemunhando a vitória para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o Senhor!